Olá, tudo bem? Depois de um longo período sem gravar vídeos, resolvi voltar a gravar e dessa vez quero falar sobre um assunto que diz respeito a Portugal e que tem a ver com o seguinte. Quando em 2013 o governo do então Primeiro-Ministro Passos Coelho resolveu criar a possibilidade das empresas passarem a fazer os pagamentos dos subsídios de férias e subsídios de Natal por duodécimos, uma das coisas que me chamou a atenção que se tratava da resolução, apresentação de uma resolução para um problema inexistente. Nunca, durante décadas em que existiu e continua a existir o subsídio de férias e o subsídio de Natal, esse problema foi apresentado. Isso chamou em minha atenção que tipo de intenção poderia estar por trás disso. E desde logo eu conversei logo com alguns colegas, isto aqui leva água no bico, isto tem toda a pinta de ser criar uma brecha na lei para as empresas deixarem na prática de pagar subsídios de férias e subsídio de Natal. É claro que no caso das pessoas que já estavam empregadas, já receberam subsídio de férias, subsídio de Natal, isso não seria possível, mesmo se elas viessem a aderir ao pagamento através dos décimos, que tanto quanto eu sei, a grande maioria não aderiu, preferiu continuar a receber exatamente como recebiam antes, que era o subsídio de férias na altura em que a pessoa entra de férias, e o subsídio de Natal até 15 de dezembro, sendo que a grande maioria das empresas, o que é mais uma prova que se trata de resolver um problema inexistente, pagava o subsídio de Natal juntamente com o pagamento do mês de novembro. Na altura, o que se disse é que isso ia facilitar a vida das empresas, porque ia facilitar a programação. O que obviamente é um absurdo, porque as empresas sempre programaram os pagamentos e inclusivamente nos próprios balancetes elas lançavam os custos que iam ter no ano seguinte com o pagamento do subsídio de férias e do subsídio de Natal, até porque se trata do pagamento de um direito vencido no ano anterior. Portanto, parecia desde logo que aquilo levava água no bico, como eu disse antes. E agora eu vim constatar que foi exatamente isso que está a acontecer. Eu não sei se está a acontecer com toda a gente ou se é apenas em alguns setores. Eu acredito que sim, que seja apenas alguns setores de atividade. E se é com toda a gente ou se está a focar sobretudo nos imigrantes devido ao natural desconhecimento da legislação do país. E porquê que eu tenho a certeza que isso está a acontecer? É que chegou até mim um caso de uma pessoa que me mostrou o recibo e que no recibo estava evidenciado que aquilo que tinha sido acordado que seria o contrato da pessoa, daquilo que a pessoa ia receber no final do mês, estava incluído, sem que isso nunca tivesse sido dito à pessoa, os valores dos duodécimos que ela ia receber. De forma que, se somasse o valor do vencimento bruto com o subsídio de férias e o subsídio de Natal, dava rigorosamente o valor acordado. Foi exatamente isso que eu disse que iria acontecer. As empresas iriam passar a fazer contratos de trabalho com as pessoas e, nesses contratos de trabalho, o que elas iriam fazer na prática era deixar de pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Porquê? Porque faziam o acordo em que, muito provavelmente, eu não li o acordo da pessoa, mas foi com base naquilo que ela me informou do acordo de palavra que ela teve, que o valor acordado é exatamente aquele que vem no recibo. Mas, exatamente, incluindo o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Se essa pessoa tivesse a receber o subsídio de Natal
como se pagava antes, ou seja, se na prática não tivesse sido criada essa possibilidade de usar o subsídio de férias, o subsídio de Natal, muito provavelmente o valor que seria acordado seria exatamente o mesmo, com a diferença. Quando a pessoa fosse entrar de férias, ela ia receber o vencimento em dobro, que era o vencimento do mês anterior, mais o subsídio de férias, e quando ela chegasse no final do mês de novembro, que é como ocorre na maior parte dos casos, na maior parte das empresas, iria mais uma vez receber o vencimento em dobro, recebendo o mês de novembro e o subsídio de Natal junto. Isso não está a ocorrer. O que está a ocorrer é que as empresas estão a fazer, eu não sei se em todos os setores, no setor em que eu vi, é a construção civil, eu não sei se está a acontecer em todos os setores, mas acredito que, se não em todos, em muitos setores de atividade isto esteja a acontecer. Eu estou a gravar este vídeo no sentido de chamar a atenção para esse problema, no sentido de mostrar às pessoas que muitas vezes é preciso ter muito cuidado quando os políticos apresentam coisas que parecem muito boas e, sobretudo, quando apresentam soluções para problemas inexistentes. Sempre que um político apresenta propostas para alterar coisas que correm há anos e que nunca foi apresentado como problema, podem ter a certeza, ali tem coisa. É preciso a pessoa tentar verificar o que é que estará por trás disso. E, tal como eu previ na altura, estão a fazer rigorosamente aquilo que eu disse que iriam fazer. Na altura que eu falei com alguns colegas meus, a maioria deles disseram: não, mas como é que podem fazer isso? Eles não podem, eles têm que fazer o contrato pelo valor do vencimento bruto. Eu disse a eles: podem ter a certeza, as empresas vão arranjar formas de contratar os funcionários, o funcionário sair muito provavelmente até satisfeito com o salário que está sendo proposto, mas sem saber que aquele salário já está incluído o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Ou seja, na prática, o valor do salário bruto que está a ser proposto é inferior em um pouco menos, mas cerca de 20% o valor real. Porque estamos a falar em 12 meses mais 2 salários. Se fossem 10, seria exatamente 20%. No caso, é um pouco menos de 20%, porque estamos a falar de 14 meses em 12 meses trabalhados. Portanto, não exatamente 20%, mas é um valor ligeiramente menor. De qualquer das formas, um valor bastante significativo. Estamos a falar de que, na prática, as pessoas passam a ganhar aproximadamente 20% menos daquilo que seria a expectativa natural delas. Este vídeo, como eu disse, é no sentido de chamar a atenção para isso, mas mais para vos dizer que, tal como já fiz em outros casos, eu pretendo escrever um texto explicando essa situação e enviar para todos os partidos com assento na Assembleia. Já fiz isso algumas vezes. Em alguns casos, alguns partidos, nem todos, responderam. Em 2 situações que eu já fiz isso, alguns partidos responderam. A última vez que eu fiz, houve um único partido que respondeu com um atraso tão grande que eu já nem me lembrava bem do que é que tinha, de que é que se tratava. Depois, ao ler, acabei por descobrir, mas tive que depois ir atrás e verificar o que é que foi que eu tinha enviado para perceber exatamente a resposta de que é que se tratava. Porque a resposta foi assim coisa de durar mais de um ano a ser respondida. Mas, como eu disse, houve um partido que respondeu, não me recordo agora qual foi, e sendo que eu mandei para todos. Ficam por aqui. Se você pretende que eu continue a gravar vídeos e gosta dos vídeos que eu faço,
dê o like. Se acha que não vale a pena, então ou dê o dislike ou não faça nada. Fica ao seu critério. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.